Saudamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé. E quem vos cumprimenta é o pastor José Aparecido da Silva. E para darmos início nesta programação, nós teremos uma palavra de oração, falando com nosso Pai Criador. E eu convido a todos os meus irmãos para orarem juntamente conosco. Oremos então. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, Senhor, nós nos encontramos em Tua bendita presença, agradecidos ao Senhor por mais este dia de vida que o Senhor tem nos concedido, pelo privilégio de estarmos reunidos juntos, esses amados e preciosos irmãos, essa congregação espalhada por todas as partes, que através deste meio virtual estão unidas neste momento ao redor da bendita palavra do Senhor. E nesse instante nós agradecemos ao Senhor então pela saúde que o Senhor tem nos dado, pelas vitórias, pelos livramentos. E eu peço ainda, Senhor Deus, que o Senhor estenda as Tuas benditas mãos para abençoar os meus irmãos, as minhas irmãs, para abençoar as criancinhas
que estão enfermas, os adultos, os idosos que estão enfermos, que o Senhor possa conceder a bênção da saúde, da cura divina, meu Pai. E também eu peço em favor dos lares, das famílias, que o inimigo das nossas almas, Satanás, não tenha poder para tirar a nossa paz, tirar o nosso sossego, tirar a nossa bênção. E nós pedimos a inspiração divina para mais esta programação, que não somente quem vai pregar, mas quem vai ouvir também, seja inspirado pelo Teu Santo Espírito, ó Pai. E pedimos também o perdão por todos os nossos pecados. E é no nome sagrado do Senhor Jesus Cristo que nós oramos, pedindo e agradecendo. Amém. Amém. Graças a Deus. Muito bem, amados, a escritura que vamos ler está em São Mateus, capítulo 23, e nós leremos a partir do versículo 33. E enquanto os irmãos procuram em suas Bíblias, nós vamos trazer as nossas notificações, como fazemos diariamente. Esta programação, ela é publicada diariamente através do nosso canal do YouTube, A Mensagem do Sétimo Anjo, e também reprisada através dos nossos grupos de WhatsApp. E são 3 grupos que nós temos, e qualquer irmão ou irmã que desejar fazer parte de um grupo, é só entrar em contato conosco. O nosso número para contato está na descrição do vídeo e nós adicionaremos com carinho, com muito prazer, para que o irmão ou a irmã seja também participante de um dos grupos. E também, meus amados irmãos, eu pediria aos irmãos que quando estiverem assistindo a programação, não esqueçam de clicar no joinha, inscrevendo-se no canal, para que assim a plataforma do YouTube possa impulsionar o nosso programa e mais pessoas vão sendo alcançadas, como todos nós temos nos beneficiado através deste programa. E eu peço a Deus também o perdão por todos os nossos pecados, nossas falhas, nossos erros. E é em nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos tudo isto e te agradecemos. Amém e amém. Graças a Deus. E agora então nós vamos aqui para a leitura bíblica. Conforme nós anunciamos, São Mateus capítulo 23 e versículo 33. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Que o Senhor Deus acrescente suas bênçãos a essa sagrada leitura. E agora nós vamos ouvir um belíssimo louvor, uma belíssima canção para o nosso enlevo espiritual. O hino que nós vamos ouvir tem por título Deus tem um plano. E quem canta esse hino é o cantor sacro
Vitorino Silva. E nós vamos ouvir essa belíssima canção e depois retornaremos com o estudo da mensagem da Palavra de Deus para a nossa edificação espiritual. Ouçamos e meditemos. Deus tem um plano em cada criatura, aos astros Ele dá o céu, a cada rio Ele dá um leito e um caminho para mim traçou. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho a entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Deus enumera cada grão de areia e as ondas ouvem seu mandar. As aves em seus rumos lhe obedecem, seu carinho faz abrir a flor. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho a entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Seu querer encontro paz na vida e bênçãos que jamais gozei. Embora venham lutas e tristezas, tenho fé que Deus me guiará. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho a entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor Deus aceite a nossa adoração, o nosso louvor. E agora nós estamos com a mensagem diante de nós aqui, liderança, e nós vamos dar continuidade no estudo da mesma,
a partir do parágrafo 63. Então vamos fazer uma breve recapitulação daquilo que nós já havíamos lido e do assunto que nós já vínhamos acompanhando até então. Lembrando que o profeta de Deus estava contando sobre aquele senhor idoso que não cria em Deus, não cria no Evangelho e mais ainda não gostava de pregador. E ele foi, juntamente com seu amigo, seu companheiro de caça, foram pedir a esse senhor se ele permitiria que eles caçassem em sua propriedade. E aí travou-se então um diálogo entre o irmão Brana, profeta de Deus, e esse senhor. Ele era um senhor muito rude, grosseiro assim, e não media as palavras para dizer. Quando ele queria falar, ele não se importava para quem fosse, e ele falava mesmo, não é? Então ele disse ao profeta que não gostava de pregadores, porque os pregadores eram como cachorros que ficam latindo em árvore que não tem bicho, que não tem caça. Ele quis dizer que aquele cachorro era mentiroso, porque ele latia, mas não tinha nada lá em cima da árvore para o caçador caçar. E ele disse que os pregadores eram assim também. Juntava multidão de pessoas e depois tomava todo o dinheiro deles e ia embora e deixava as pessoas lá enganadas. Aí o profeta continuou conversando, não se irritou com ele e continuou sua conversa, não é? Depois ele veio a dizer ao profeta que tinha um pregador que ele gostou, e se ele conseguisse encontrá-lo novamente, ele faria para ele umas perguntas. E aí nós estamos então parando por aí, onde ele estava nesse ponto do diálogo, não é? Eu não me lembro o nome dele, mas eu sei que ele era de Indiana. Aí o profeta, irmão Brana, disse, porque o irmão Brana já sabia que era ele, mas ele não se revelou de imediato, não é? Então foi isso aqui. Aí ele começou a testemunhar para o irmão Brana, o senhor incrédulo começou a testemunhar para o irmão Brana sobre a cura que ele viu acontecer em uma reunião, quando o irmão Brana foi ali e pregou em um acampamento metodista. E ele começou a dizer que ele só não conseguiu entender como que aquele pregador, a 32 quilômetros distante de uma senhora doente com câncer, e ele revelou ela, falou o nome, tudo, e disse que ela seria curada do câncer, e o médico havia dito que ela haveria de morrer. E então, quando foi no outro dia, ele foi lá para visitar aquela senhora, porque ele e a esposa iam todos os dias para ajudá-la a trocar a roupa de cama, porque ela não podia fazer nada. E aí chegou lá, a mulher, a irmã, estava assentada ao redor da mesa, comendo torta de maçã frita e bebendo café, juntamente com seu esposo. Então ele disse, nesse pregador eu acreditaria, porque esse, trocando em miúdos, né? Esse não era um cachorro que vivia latindo em uma árvore que não tinha caça. Ele falava e acontecia. E agora nós vamos aqui do 63 para frente, né? Então eu disse, peguei uma maçã e disse, posso pegar uma dessas maçãs? E esfreguei na roupa. Ele disse, bem, as vespas
a estão devorando. Acho que pode pegar uma. E então, e agora eu disse, isto o irmão Brana dizendo, e agora eu disse, bem, eu mordi, dei uma mordida nela e disse, é uma boa maçã. Ele disse, sim. Sabe de uma coisa? Plantei essa árvore aí, uns 40 anos atrás, ou algo assim. Eu disse, é mesmo? Sim, senhor. E eu disse, bem, vejo que ainda não tivemos geada. É início de agosto. E disse, as folhas estão caindo das árvores. Sim, senhor, isso mesmo, está chegando o outono. Acho que desta vez será mais cedo. Eu disse, sim, senhor. Mudei de assunto. Veja bem, profeta de Deus mudou o assunto com o Senhor lá. Ele estava falando do pregador que havia orado pela mulher que estava com câncer. E o profeta irmão Brana pegou uma maçã ali, pediu se podia comer, o velho autorizou e ele mudou de assunto e começou a falar do inverno, começou a falar das maçãs e assim por diante. Mudei de assunto. Vejam, eu disse, bem, sabe, é estranho. Eu disse, como a seiva se vai dessa árvore, disse, e as folhas caem e ainda não houve, elas não tiveram geada para matar a folha. E ele disse, bem, o que isso tem a ver com o que estávamos falando? O velho era esperto, né? Então, quando ele viu que o irmão Brana mudou de assunto, ele falou, e o que isso tem a ver com o assunto que nós estávamos conversando do pregador que curou a mulher que tinha câncer? Se bem que não foi o pregador que curou, foi o Senhor Jesus Cristo. E eu disse, bem, eu só queria saber, sabem, mamãe sempre dizia, aqui está entre parênteses, né? Mamãe sempre dizia, dê a uma vaca corda suficiente e ela própria se enforcará. Sabe, assim só lhe dei corda suficiente. Então, ele prosseguiu e disse, bem, sim, o que isso tem a ver? Eu disse, sabe, Deus faz crescer essas maçãs e o Senhor desfruta dessas maçãs e folhas e se senta à sombra e assim por diante. Ela desce no outono e eu disse, volta a subir com as maçãs e com as folhas. O profeta irmão Brana estava falando, se referindo sobre a seiva, que a seiva descia para as raízes, mas quando voltava para a copa das árvores, voltava trazendo as folhas de volta e também trazendo os frutos. E ele disse, é só a natureza. Veja, é só a natureza. Eu disse, bem, claro que é a natureza. Disse, é a natureza, mas alguém tem de controlar a natureza. Vem. Ele disse, agora diga-me o que causa isso. Ele disse, bem, é só a natureza, naturalmente. Eu disse, quem é que diz a essa folhinha agora? E, eu disse, agora, o motivo dessa folha cair
é que a seiva desce para a raiz, e se a seiva ficasse na parte de cima da árvore durante o inverno, o que aconteceria? Disse, mataria a árvore. Bem, eu disse, agora que inteligência faz essa seiva descer para as raízes, que diz, saia daqui, agora está chegando o outono, desça para as raízes e esconda-se. Então o profeta foi dando corda para ele e foi envolvendo ele na corda, ali, né? É uma maneira simbólica de dizer, e ele foi sendo envolvido e foi ficando sem as suas explicações. Então o profeta disse para ele, e quem é que ordena a seiva que desça para as raízes, se esconda embaixo da terra, enquanto o outono passa, enquanto o frio passa, e a árvore fica ali desfolhada, sem frutos, mas quando passa o outono, passa o frio, então a seiva volta e as folhas brotam novamente e os frutos aparecem. Ele estava questionando, exigindo que aquele senhor lhe explicasse esse processo. Muito bem, e fique embaixo nas raízes como num túmulo, então torne a subir na próxima primavera e produza mais maçãs e mais folhas e tal. Ele disse, é só a natureza. Eu penso que o velhinho deveria estar já ficando irritado com o irmão Branham, não é? É só a natureza. Ela faz isso. Disse, o clima, a mudança, você sabe, é a chegada do outono. E eu disse, coloque um balde d'água sobre o morão lá e veja se a natureza a faz descer para a base do morão e atrás para cima de novo. Está vendo? Aí foi então onde o profeta coxou o parafuso, não é? Falou assim, então é a natureza que faz isso? Então coloque água lá no morão da porteira ou da cerca e veja se a seiva desce para a terra e na próxima primavera se a seiva voltará e trará frutos e trará folhas no morão. É isso que o profeta questionou com ele. Estão vendo? Bem, ele disse, talvez você tenha razão. Começou a melhorar, não é? Talvez você tenha razão. Eu disse, pense nisso enquanto vamos caçar. Ele disse, caçem onde quiserem. Então isto aqui, esta expressão do velhinho, já demonstrou que ele já estava sendo cativado pela conversa do homem de Deus, profeta de Deus. Caçem onde quiser. E eu disse, quando eu voltar, se o Senhor me disser qual inteligência faz a seiva daquela árvore descer para as raízes, ficar aí o inverno todo e voltar no seguinte, eu lhe direi que é a mesma inteligência que me contou sobre aquela mulher lá em cima. Agora o profeta de Deus estava começando a se revelar para ele que aquele homem que tinha revelado que a mulher estava com câncer e mandou colocar o lenço sobre ela, que ela ficaria curada, aquele homem estava na frente do velhinho ali.
O irmão Brana começou a revelar isso. Disse: contou a você? O velhinho assustou, não é? Contou a você? Eu disse: sim, senhor. Ele disse: você não é aquele pregador. Eu disse: o senhor reconheceria o nome dele? Disse: sim. Eu disse: Brana. Ele disse: é ele. Eu disse: isto mesmo. Estão vendo? E sabem, eu levei o ancião a Cristo lá mesmo, baseado em seu próprio testemunho. Que coisa, que milagre maravilhoso Deus fez, não é mesmo? Ele conduziu esse velho ancião incrédulo que não cria em Deus, porque ele procurou Deus em todas as partes e não encontrou, mas de repente ele foi convertido pelo testemunho dele próprio e por saber que estava na frente do homem que tinha feito aquilo. E um ano depois estive lá e parei o carro com placa de Indiana. Agora vem outra parte, viu? Presta atenção nisto. Parei o carro com placa de Indiana no quintal. Eles se mudaram. Ele tinha morrido. E assim, quando voltei lá, estava sua esposa falando duro comigo. Eu achava que tinha permissão para caçar. E ela saiu e disse: não sabe ler? Que tinha uma placa lá, proibido caçar, né? A velhinha disse: não sabe ler, não? Eu disse: sim, senhora. Ela disse: viu aquelas placas dizendo proibido caçar? Eu disse: sim, senhora. Mas eu disse: eu tenho permissão. Naturalmente ela disse, não é? Você não tem permissão. Ela disse. E disse: temos este lugar sinalizado há muitos anos. Eu disse: bem, irmã, eu estava errado então. Desculpe-me. E disse: desculpe nada. Essas placas de Indiana aí, e parado aqui, vocês são muito atrevidos. Eu disse: eu poderia explicar. Eu disse: ela disse: quem lhe deu permissão? Porque ele disse: mas eu tenho permissão para caçar aqui. O esposo falecido dela havia dado a permissão. Então ela disse: e quem foi que te deu a permissão para vir caçar aqui? Eu disse: não sei bem. Disse: foi um ancião sentado ali na varanda, quando estive aqui ano passado e conversamos sobre Deus. Estão vendo? Ela olhou e disse: o senhor é o irmão Brana? E eu disse: sim, senhora. Ela disse: perdoe-me, eu não sabia quem era o senhor. Ela disse: quero lhe contar o testemunho dele. Suas últimas horas, ao morrer, ele levantava as mãos e louvava a Deus. Disse: ele morreu na fé cristã e foi levado para Deus. A sua velha e viúva esposa estava dando o testemunho sobre a vida dele. Foi levado para Deus. Estão vendo? Se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Há algo na natureza. Observem os pássaros, observem os animais, observem tudo e observem a natureza. Observem a pombinha como voa
Que pássaro diferente é! Vejam, ela não tem fel, não pode comer como o corvo. Estão vendo? Ela não tem fel, não tem de tomar banho na água, porque tem algo no interior que a limpa de dentro para fora. Veja. Bom, irmãos, eu preciso parar aqui, não é? Nós chegamos ao parágrafo 94. Mas se começarmos o próximo parágrafo, nós vamos ultrapassar um pouquinho o horário. Mas nós temos muito tempo pela frente, permitindo o Senhor, para nós continuarmos desfrutando dessas verdades tão maravilhosas, as quais Deus tem feito. E não foi só com o irmão Brana, não. Deus tem feito conosco também. Deus tem feito com todos aqueles que creem nele. E agora nós vamos orar, pedir a bênção do Senhor mais uma vez e também encerrarmos mais este programa. Senhor Deus Todo-Poderoso, agradecemos o Senhor agora por mais esta vez, Senhor, estarmos estudando a Tua Palavra e tendo esses testemunhos tão maravilhosos que nós temos, que o Senhor tem feito, porque o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Meu Deus, eu entrego nossas vidas nas mãos do Senhor. A vida do pregador que está falando aqui, eu entrego na mão do Senhor. Entrego meus irmãos, as criancinhas mais uma vez, os jovens, os adultos, os velhos, nós colocamos todos aos cuidados do Senhor, meu Pai. Abençoa cada um, dá saúde a todos, liberta de todos os males, repreende todos os espíritos maus, os demônios, que se afastem das famílias, se afastem das pessoas, e que todos nós que cremos no Senhor possamos ser abençoados, e que também essa programação possa alcançar mais pessoas que também possam ter a mesma experiência que teve aquele velho ancião que não cria em Deus, mas depois recebeu a revelação, a sua conversão, e quando partiu dando glórias a Deus pela sua conversão. Em nome de Jesus Cristo nós pedimos, Pai, e te agradecemos, desde agora e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Meus queridos, chegamos ao final da nossa apresentação de hoje. Mas se o Senhor permitir, e eu creio que Ele vai permitir, nós estaremos juntos novamente para desfrutarmos de mais uma porção de Sua bendita palavra. Fiquem todos com Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.